boa tarde a todos, aliados, aliadas, convidados, convidadas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ricardo Vieira de Mello, estou na presidência da ALAI, com muita honra, e faço parte do escritório Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, há 90 anos de atuação na especialidade de propriedade industrial e intelectual em geral. Hoje eu tenho um especial, fico muito honrado de ter como convidados dois grandes amigos, colegas e amigos, Carlos Tilquian, presidente da Brinquedos Estrela, e Eliane Siviero, CEO da Lanxess do Brasil. E temos uma história na propriedade industrial e intelectual de muitos anos. Com relação a Eliane Siviero, eu queria parabenizá-la, ela como CEO da empresa, que em 2019 foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no setor químico e petroquímico. Então, parabéns que com a sua batuta você conseguiu já alguns feitos. E, Carlos, você, nossa amizade já de muito tempo, desde que você assumiu a Estrela, né? Que o Ademir me levou lá para te conhecer. E eu sou testemunha da sua luta, dos altos e baixos do nosso governo, da nossa vida profissional, e você conseguiu a Estrela agora, no dia 27 de junho, fazendo 83 anos. Então, de imediato, já agradeço uma vez mais a vocês a aceitação do convite e passo a palavra para Eliane Siviero, Ladies First. Boa tarde, Gleidson, Fernando, Ricardo, Carlos e todos que nos assistem neste momento. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite feito pela LAI, em especial pelo Dr. Ricardo Vieira de Mello, como ele bem mencionou, amigo e colega que já nos conhecemos de longa data, né? É um prazer e um privilégio estar aqui, não só para comentar o momento atual e compartilhar as perspectivas para o futuro, mas principalmente para ouvir, aprender e trocar ideias com todos, né? Então, essa é a ideia no dia de hoje, de termos esse bate-papo, de podermos desenvolver o tema, de falarmos sobre a nossa situação atual aqui de Brasil e falarmos sobre perspectivas futuras. Muito obrigada por lembrar que a Lanxess foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no ano passado. Nós ficamos entre as 150 melhores da revista Você S.A. e a primeira do setor químico. Isso eu posso te dizer que não é resultado somente do meu trabalho, Eliane, é resultado realmente de todo o time da organização, né? Nós temos uma cultura de performance bastante forte na organização, valores muito fortes, respeito, confiança, integridade, senso de propriedade, né, e profissionalismo, que é o que fez com que nós tivéssemos e recebêssemos esse título. Então, a cultura, o ambiente, a confiança que nós temos em nossos colaboradores e a confiança que eles têm em todos nós, da administração, é que faz com que, eu acredito, né, tenho certeza que foi isso que fez com que nós recebêssemos esse título. Então, prazer enorme estar por aqui para debatermos e falarmos sobre Brasil, falarmos um pouco também sobre o setor químico, que é o setor ao qual a Lanxess pertence, e aí pretendo, no decorrer do nosso debate, trazer informações aqui, não somente econômicas, sociais, o que nós estamos fazendo, mas também um pouco aí de visão do segmento. Você gostaria que eu já começasse a falar aqui como imagino? Não, permitam que eu faça uma intervenção. Eu queria pedir ao Carlos, que também uma breve apresentação sua e da Estrela. Não sei se preciso da Estrela, porque todos nós já tivemos um brinquedo Estrela, né? E continuamos brincando com eles, porque o Banco Imobiliário, como falávamos há pouco, é o brinquedo da Estrela. E, depois disso, passar por Gleidson, que é nosso ex-presidente, do nosso aliado do Ceará, e que vai ser o mediador desse debate.
E lembrando E lembrar, né, Ceilão, que as perguntas podem ser dirigidas via chat, que a Larissa vai selecionar e direcionar para o Gleidson. Exatamente. Então, todos os participantes poderão fazer perguntas via chat e, ao final, essas perguntas, na medida do tempo disponível, vão ser respondidas. Então, Carlos, uma introdução sua e depois direto para o Gleidson. Obrigado. Então, começo cumprimentando a Eliane, não só pelo prazer de dividir esse debate com ela, parabéns pelo prêmio conquistado por vocês. Fernando, Ricardo, Gleidson, é um prazer muito grande, agradeço o convite, para mim é uma honra, eu acho que o país está num momento bastante difícil e a oportunidade de trocarmos ideias para conseguirmos ter novas ideias, sugestões de como atravessar esse período é muito importante. Eu dirijo uma empresa de, como o Ricardo falou, 83 anos, tenho o prazer de conhecê-lo há mais de 20, praticamente 25 anos, quando cheguei na Estrela como executivo e depois de 3 anos, através de uma operação de management buyout, eu acabei também me tornando controlador, muito empolgado com uma empresa que tem uma marca que, como o Fernando falou, fez parte da infância de muitos brasileiros, trabalha num segmento maravilhoso que é a infância. A gente tem um orgulho muito grande de dizer que os nossos produtos não só têm a preocupação do entretenimento, mas também ajudar no desenvolvimento motor, sociabilidade, raciocínio matemático das crianças e, com isso, também ajudar nesse processo de desenvolvimento das crianças. Então, é um prazer muito grande estar com vocês, com todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem, e espero que o debate seja rico de ideias para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Quero aqui registrar, Eliane, Carlos, a nossa satisfação e, mais uma vez, como já falado pelo nosso presidente Ricardo, agradecer o aceite de vocês pela participação, né, do nosso convite para participar desse webinar. Quero também agradecer a todos que estão, todos os clientes e convidados que estão nos assistindo. Nosso muito obrigado. Né? O nosso evento, a gente sempre procura ser bem informal, Eliane e Carlos. Então, deixo vocês bem à vontade nas respostas das perguntas. Não vamos, lógico que a gente tem um tempo aqui, mas fique à vontade, não vamos aí estar preocupados com esse tempo. E como já colocado pelo Fernando, eu reitero aos que estão nos assistindo que todas as perguntas podem ser feitas via chat, que a Larissa vai estar compilando, a nossa assessora de marketing vai estar compilando e vai estar me repassando. Né? A ideia é dividir esse evento em 2 momentos. Né? No primeiro, nós vamos discutir aí esse momento que espero que esteja terminando, que é o da pandemia, né? E no segundo momento, falar um pouco sobre o futuro, as perspectivas de futuro. Né? E aí eu queria começar indagando a vocês como estão vendo o Brasil hoje, né? E como a crise afetou e tem afetado os negócios de vocês, né? Os resultados, a operação em si. Né? E aí, se me permite, Carlos, eu queria conceder inicialmente a palavra a Eliane para que possa responder. Obrigado, Gleidson, pela introdução. Bom, eu não tenho dúvidas, né, de que o Brasil de hoje, né, o Brasil de 2020, não é o mesmo Brasil de 2019 sem o coronavírus. Né? No ano passado, nós estávamos enfrentando ainda uma saída da crise de 2015 e 2016. O Brasil começou a sair da crise em passos bem lentos, e o Brasil de 2019 também não era o Brasil que se debruçava sobre o tema da necessidade da inovação, da necessidade da digitalização real de vários dos seus setores, inclusive na área da saúde, na área sanitária e na área de educação. O coronavírus veio e a economia despencou, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Enquanto a empresa química multinacional alemã
presente em 33 países, eu posso te dizer que a Lanxess previa um ano de 2020 desafiador, principalmente em razão da desaceleração da economia mundial e também dos conflitos comerciais entre Estados Unidos e China. Mas dizer que nós prevíamos uma crise dessa proporção e dessa natureza não é crível. Nós não tínhamos isso em vista. Mas estávamos já nos preparando para uma possível crise para este ano, porque está realmente no DNA da empresa sempre se antecipar às crises. Então, já tínhamos um planejamento assim bastante acelerado internamente, no sentido, olha, pode ser que venha alguma coisa ano que vem, nós não sabemos o que é, temos essa desaceleração mundial, temos os conflitos, então precisamos nos preparar. E o que aconteceu com a indústria química? A indústria química, é importante falar para todos que estão nos ouvindo, às vezes até pela não familiaridade, né, com o que nós fazemos, a indústria química ela é base para vários segmentos. Inclusive, estava comentando com o Carlos, com certeza temos produtos Lanxess nos brinquedos da Estrela. Então, por quê? Somos base de toda a indústria, né? Da indústria automotiva, da indústria de plásticos, da mineração, da farmacêutica e assim por diante. E qual que foi o efeito que nós tivemos na indústria química? Interessante que nós fomos afetados tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E em que setor que nós fomos afetados de forma negativa? Nos setores que fornecem produtos químicos, em especial para a indústria automotiva e pneumática, que foram justamente as indústrias que pararam completamente. De outra forma, nós fomos surpreendidos justamente pela demanda maior na área de produtos de higiene e desinfecção, justamente porque esses produtos ganharam uma maior importância, não somente nos lares, mas nos hospitais, nas empresas e assim por diante. Então, tivemos esses dois lados, o positivo e o negativo. Agora, falando especialmente sobre Lanxess, que é a empresa em que eu lidero. Nós não paramos, bem lembrado, lidero conjuntamente com todos os nossos líderes que me dão o suporte aí para que a gente vá para frente. Nós não paramos a nossa produção durante a pandemia, porque a nossa atividade foi considerada essencial. Então, com os protocolos rígidos de higiene, de isolamento social, distanciamento social, mantivemos as nossas operações tanto em Porto Feliz quanto em Jarinu, sem grandes impactos operacionais, que era uma das perguntas que você fez logo no início. E interessante que tivemos, inclusive, recordes de produção na nossa fábrica de Porto Feliz durante esse período de pandemia. Recorde que nos dá profundo orgulho, porque nós tivemos os nossos colaboradores trabalhando sem nenhum tipo de acidente, o pessoal realmente trabalhando, focado. Em época de pandemia, não tivemos acidentes e tivemos um recorde de produção. Isso, para nós, é de suma importância. No que se refere aí aos impactos financeiros, o nosso portfólio balanceado, né, sem uma dependência exclusiva de um setor da economia, a nossa resiliência perante as crises e também a nossa parceria com os nossos clientes tem contribuído para a nossa liquidez, né? Mas isso não significa que nós podemos relaxar e ficar tranquilos. Nós continuamos monitorando toda a situação da empresa dia a dia e, inclusive, criamos um grupo separado do comitê de crise que se chama o grupo dos protetores de caixa, né? Então, os nossos protetores de caixa, eles monitoram todos os nossos recebíveis e todos os nossos pagamentos, para justamente conseguir dar a garantia que nós teremos uma sustentabilidade financeira, principalmente aqui
no Brasil. Somos uma multinacional, todos sabem que, como multinacional, podemos receber sempre um apoio da nossa matriz, mas a nossa intenção aqui no Brasil é conseguir caixa, para realmente termos financiado a nossa operação com os nossos próprios rendimentos aqui locais. Em suma, como é que eu vejo o Brasil? Eu vejo o Brasil de hoje de forma diferente. Em termos econômicos, nós não temos o que falar. Estamos numa recessão profunda. Em termos de digitalização e inovação, eu entendo que nós estamos muito melhores do que estávamos antes da crise. E por que eu falo isso? Porque, conversando com vários colegas também de outros segmentos e vendo o que aconteceu aqui, enfim, com outras empresas, a minha percepção é que muita coisa que estava para acontecer dentro de alguns anos, 3, 4, 5 anos, acabou acontecendo num tempo recorde aí de 3 ou 4 meses. Quando é que a gente imaginava que várias empresas colocariam todo o seu pessoal em home office para trabalhar 100% do tempo em casa? Quando é que a gente imaginava que todas as várias audiências passariam, inclusive do judiciário, passariam a ser feitas por meio de teleconferência? Inclusive o Supremo Tribunal Federal também fazendo as audiências. Quando é que a gente imaginaria aulas online, 100% online? E o que a gente viu também é uma grande quantidade de vendas online, que significa que até o comprador mais tradicional, que não realmente se libertava no sentido de fazer a compra online, hoje a gente vê muita gente. Então, houve uma mudança muito rápida em curto espaço de tempo, o que eu acho muito positivo. Interessante até mencionar que ainda vamos ver qual que vai ser o resultado disso, mas recentemente eu cheguei, inclusive, a assinar de forma digital uma ata societária que vai para a junta comercial. Depois que essa ata sair, a gente conta para vocês se a junta realmente está aceitando essa nova modalidade. Mas é essa minha visão que eu tenho, que realmente muita coisa que estava para acontecer, aconteceu de forma muito rápida. Lógico, ainda são necessários ajustes em todas essas áreas que eu mencionei, mas houve uma evolução muito grande nesse sentido. E eu vejo também, se você me permitir, mais um aspecto assim, que me chama bastante atenção. Em termos de solidariedade, eu vejo o empresariado muito mais unido. No passado, era muito comum as empresas fazerem ações sociais, normalmente nas comunidades do seu entorno. Hoje, o que eu vejo é o empresariado se uniu para combater essa pandemia. A gente nunca vi na história várias empresas divulgando as suas doações, divulgando as suas ações na televisão e divulgando de forma conjunta. E, além de divulgar, o que eu percebia é o interesse genuíno dessas empresas de não somente fazer um marketing, mas principalmente fazer o bem para o nosso país. Então, eu vi esse movimento de empresas. No caso da Lanxess, o que nós fizemos? Nós temos uma fábrica em Jarinu, de biocidas, e nós transformamos uma das nossas linhas de produção para fabricar álcool glicerinado 70%. E por que nós fizemos isso? Isso foi logo no início da pandemia, porque nós vimos a necessidade desse produto no mercado, que estava em falta justamente por depender de um insumo que era importado. Então, realmente, houve um momento em que a gente percebeu no mercado que não tinha álcool gel para comprar. E esse produto estava fazendo falta para os hospitais públicos, fazendo falta para os profissionais de saúde. Então, foi um motivo de muito orgulho na nossa organização, partiu dos nossos colaboradores, e nós aceitamos a sugestão,
mudamos rapidamente, os nossos colaboradores trabalharam com muito orgulho para fazer essa doação e fizemos, né, encaminhamos. E contamos também, quando eu falo da união, né, do empresariado, contamos também com os nossos fornecedores, que foram muito gentis conosco, no sentido, olha, nós não vamos cobrar frete, porque sabemos que vocês estão fazendo algo pelo bem, e nós queremos participar também, dando a nossa contribuição. Então, esse é um movimento muito importante que veio com a pandemia. Nós vimos, inclusive, empresas se unindo para fazer respiradores, para fazer máscaras para doação. E por que as empresas estavam se unindo? Porque esses produtos normalmente eram importados e não estavam chegando aqui no Brasil, né? Ou porque acabavam ficando nos seus próprios países de origem, para uso local, ou porque estavam destinados a outros países. E nós, aqui no Brasil, nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos fábricas para fazer todos os produtos que eram necessários. Então, o empresariado se uniu, as universidades se uniram, né? Então, todo mundo em conjunto, com o objetivo comum, encontrar uma solução para a sociedade. Então, isso é algo que me marcou bastante e vejo o país numa melhor situação. Nós também doamos máscaras, também doamos macacões para os profissionais de saúde, e aí algo que é importante aqui mencionar, a gente está ainda para receber uma quantidade relevante de desinfetante hospitalar da nossa própria produção, que virá da nossa matriz, e a ideia também é distribuir para os hospitais públicos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, e eu vejo, hoje em dia, uma participação muito maior de todas as empresas, e nós, enquanto Lanxess, temos o orgulho também de podermos participar, né, de forma solidária nesse movimento. Então, o que eu tenho para dizer para você? Só para finalizar de forma bastante rápida, né? Embora seja clichê, né, dizermos que toda crise traz uma oportunidade, a verdade é que o coronavírus, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a dor e o luto que trouxe para várias famílias, ele também serviu de acelerador. Acelerador do quê? Dessa movimentação, dessa troca de posicionamento das empresas, e também de mostrarmos para a sociedade, mostrarmos para o governo que, quando nos unimos, conseguimos trazer um resultado muito positivo. Então, eu torço muito pelo lançamento da vacina, eu torço muito pela cura dos infectados, e torço também para que essa aceleração que foi dada aqui no nosso país, ela não se freie depois que a crise passar, né? Eu acho que a gente tem muita condição de fazer o Brasil, todo mundo junto, empresariado, governo, fazer o Brasil decolar. Essa é a minha expectativa. E acho que é meu desejo, para ser muito sincera. Obrigado, Eliane. E é interessante, né, a gente vê, essa sua resposta eu achei interessantíssima, porque a gente vê alguns pontos que eu tenho como positivo. Se divulga muito o lado negativo da pandemia, né? Mas é importante também se destacar que dentro de toda essa crise tem um lado positivo. E você trouxe aí, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista da sociedade em si, né? Temos aí o recorde de produtividade na sua empresa, temos, enquanto sociedade, o avanço da tecnologia, né? E esse espírito de solidariedade e de coletividade, né, nas empresas, entre as empresas, nas empresas e entre as pessoas, né? Então, é muito importante isso. Mas, Carlos, queria lhe ouvir agora. Gleidson, poderia fazer só uma partezinho? Pois não. Eu fiz duas anotações aqui do que a Eliane falou, que é muito importante. No final, ela falou dessa movimentação
que a pandemia causou em todos os sentidos, para a indústria, para o auxílio, para determinadas atividades. Essa movimentação foi muito boa, e a pandemia nos ensinou muita coisa, como ela falou, devia estar escondido, ou devia estar retraído dentro de nós. E outra coisa que eu anotei aqui que chamou a atenção foi que ela falou a palavra inovação. O mundo inteiro está inovando, mas o brasileiro sempre foi muito criativo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, todo mundo dar, não vou falar o jeitinho, vou falar a sua criação, botar a cabeça para funcionar, a inovação, e jogar esse país para frente e concorrer com os maiores, essas potências mundiais. A gente tem capacidade para isso e já viu que tem gente. A gente talvez tivesse era acomodado, o que não é bom. Desculpa a parte, mas eram duas anotações que eu tinha feito aí. Eliane, muito obrigado pela Temos muita gente competente no Brasil, Ricardo. Exato. Carlos. Gleidson. Bom, queria começar dando a minha visão sobre o momento inicial de todo o problema. E o que eu sinto é que faltou para o Brasil, eu acho que uma política coordenada de combate à pandemia, que envolvesse a área da saúde, a área assistencial, a área empresarial, a área econômica. E aí a gente acabou tendo uma administração dessa crise muito fragmentada, com um grande componente político, e isso fez com que muito esforço tenha se perdido, muitos recursos tenham se desviado sem necessidade. E comparando o que aconteceu com o Brasil, Estados Unidos, com outros países em que você teve, desde o início, uma liderança unificada do país ao combate, me parece que lá a situação de saída foi encontrada de uma forma muito mais rápida. Por que eu digo isso? Eu sinto que o governo ele agiu muito bem e rapidamente para dar um apoio para os informais, para aquelas pessoas que perderam o emprego. Esses R$600 acabaram tendo um impacto muito, muito forte, como a Eliane falou, na indústria de higiene e beleza, na indústria de alimentos. São setores que estão atingindo recordes de faturamento, porque através deste auxílio você incorporou uma parcela muito grande de brasileiros que muitas vezes não tinham capacidade de fazer compras regulares desse tipo de produto. Por outro lado, o que me preocupa é que, em algum momento, embora o governo tenha estendido agora por mais 3 meses, me preocupa quando este subsídio terminar, porque eu não acho que nós vamos ter a capacidade de recuperar empregos na mesma velocidade que o subsídio terminar. Então, me preocupa a saída do ponto de vista de emprego, poder aquisitivo, de administração dessa sociedade mais carente. E aí eu concordo com a Eliane, eu acho que o Brasil realmente tem se superado nessa demonstração de solidariedade, e que, se nós conseguirmos, pós-pandemia, manter esse espírito, eu acho que o país vai ter dado, do ponto de vista social, um ganho bastante positivo, independente de todo o sofrimento que as famílias que perdem seus entes queridos estão tendo. Então, acho que essa é uma visão um pouco global. No nosso caso, o impacto foi muito grande, porque a gente tinha acabado de sair, vamos dizer, do Natal, que é a nossa grande estação. Quando a gente negocia com os nossos clientes a comercialização do Natal, eles sempre acabam tendo um prazo um pouco mais elástico, e com o fechamento do comércio, e no nosso caso, do setor de brinquedos, praticamente 95% dos clientes fecharam em meados de março. Ao fechar a atividade, também secou
o fluxo de pagamento até das vendas que já tinham sido feitas. Então, houve, num primeiro momento, a necessidade, como praticamente todas as empresas, de fazer esse comitê de crise, porque, pelo DNA da nossa empresa, o que nós queríamos era encontrar uma solução para que a gente não abrisse mão de colaboradores. A gente entendia que, num momento desse, se você começa a mandar as pessoas embora para poder focar única e exclusivamente na rentabilidade, no lucro, no caixa da empresa, é uma situação que você mandou essa pessoa embora, a perspectiva é demorar 6, 8, talvez até um ano para conseguir se recolocar no mercado. Então, a nossa decisão foi para o escritório de São Paulo, todo mundo em home office, tá certo? Nós temos 3 unidades industriais, uma no interior de São Paulo, uma no interior de Minas e a terceira no interior de Sergipe. Para nossa felicidade, os municípios onde estão as fábricas até hoje foram muito pouco afetadas, então nós mantivemos as fábricas operando, né? Enfim, utilizamos essa permissão do governo de você poder reduzir jornada de trabalho. Com isso, a gente conseguiu manter 100% dos colaboradores sem ter expectativa. Nossos clientes estavam praticamente fechados. E os hipermercados que estavam funcionando são clientes para brinquedos só no principal que fossem até a fábrica, tá certo? Nenhum vendedor, ninguém fora os motoristas que iam pegar produto ou levar insumos que tinham sua temperatura medida e todos um protocolo de segurança, nenhuma outra pessoa era permitida de adentrar na fábrica nos seus funcionários. E aí fizemos, que nem a Eliane, todos os protocolos, distanciamento na hora do almoço, ampliação de horário para almoço, enfim. E com isso, graças a Deus, até hoje, não tivemos nas fábricas nenhum caso. Então, o grande desafio qual foi? Administração de caixa. Queria até pedir emprestado para a Eliane esse grupo dela de controle de caixa, porque vocês podem imaginar, a gente tinha um fluxo previsto de recebimento das vendas de Natal que não veio o fluxo novo, porque os clientes fechados não davam pedido. Então, o final de março e principalmente abril foram momentos bastante difíceis para nós. Nesse momento, os bancos naturalmente fogem, como tem fugido até hoje, e, enfim, foram momentos difíceis, mas o que a gente começou a perceber é que os nossos clientes começaram a entrar nesse mundo digital. O nosso próprio e-commerce começou a ter um aumento expressivo de vendas. Os clientes que se organizaram ou que já tinham e-commerce aumentaram surpreendentemente. Acho que, como a Eliana falou, você pega, por exemplo, no caso de brinquedos, uma empresa como a Amazon, que tinha previsto ter uma relevância no setor de brinquedos, talvez em 2, 3 anos, acabou tendo em 3 meses, porque eles têm a ferramenta, têm a metodologia e ganharam uma participação de mercado brutal em função das lojas físicas fechadas. E tivemos uma felicidade, como eu estava falando antes, como as crianças não podiam estar na escola, estavam em casa, e nós temos a liderança no segmento de jogos e quebra-cabeça, foi um segmento que teve uma procura muito grande através desse mundo digital. Então, com isso, a gente conseguiu, a partir do mês de maio, chegar muito perto, o que foi surpreendente, muito perto dos níveis do ano passado, e junho nós já superamos
significativamente as vendas do ano passado, no mês de junho, fechando o semestre em linha com o ano passado, o que não deixa de ser surpreendente, porque as lojas físicas, agora que estão começando a abrir, região sul tinha aberto, depois fechou, agora São Paulo começa a abrir, mas o fluxo ainda não está normal, e com isso a gente entende que o pior do ponto de vista de administração da crise tenha passado, e na medida que as lojas comecem a receber gradativamente o público aliado a este novo mercado digital que muito consumidor aprendeu a confiar e a gostar e a comprar, que a gente possa ter aí um segundo semestre bastante interessante. Acho que muitas lições, como a Eliane falou, ficaram. Nós temos 4 sites, 3 fábricas e um escritório, que muitas vezes deixávamos de ter reuniões presenciais por causa de logística. Agora existem ferramentas como a que nós estamos usando hoje e a gente pode ter uma frequência de contato, de reunião e ganhar muita velocidade no desenvolvimento e na gestão da empresa. E acho que também, estrategicamente, o que o mundo e o Brasil também aprenderam é que não faz sentido o mundo inteiro ter uma dependência industrial de um único país. Eu acho que este foi um processo que, ao longo dos anos, as empresas, os países procurando preços mais baixos, e, em função de política macroeconômica do governo chinês, dá a eles uma competitividade industrial brutal, acho que o mundo acordou que um novo balanço precisa ser encontrado. E, neste caso, para uma empresa nacional, como nós somos, industrial, a rediscussão da possibilidade de você ter uma política de desenvolvimento industrial para o Brasil é muito bem-vinda e pode ser um ponto positivo na saída desse momento difícil que vivemos. Carlos, antes de você falar dessa dependência, já tinha uma pergunta aqui que vai ser feita a você, sobre essa dependência de um país. Já tinha uma pergunta exatamente abordando isso. Vamos lá, Gleice. Exatamente. Mas, Carlos, você falou um pouco aí das mudanças, né, até de relacionamento com o cliente, que de fato a gente viu, né? E aí eu pergunto a você, e também em seguida para a Eliane, né, quais foram as mudanças de relacionamento com o mercado, com o teu consumidor, de comunicação, de marketing, de transações? O que foi mais impactante para vocês? Eliane, começa ou começo eu? Eu peço que você comece agora, e vamos revezando. Bom, para nós, com certeza, o maior impacto foi o crescimento expressivo do comércio eletrônico no setor de brinquedos, né? No nosso setor sempre tinha uma dúvida, a criança gosta de ir na loja para ela escolher, mas hoje em dia as crianças são digitais. Antes da pandemia, a criança já vive grande parte da vida dela em frente a uma tela, ou num iPad, num notebook. Então, a criança já está muito acostumada a ver o que acontece no mundo, que é a novidade de um brinquedo lançado aqui e lá. E, na medida que as empresas se estruturaram para atender esta demanda, porque as lojas físicas estavam fechadas, esta foi uma grande mudança, o que levou também a companhia a crescer a sua comunicação através das redes sociais para poder falar das oportunidades, dos lançamentos. A gente manteve todo o programa de lançamento de produtos. Então, eu diria que esse talvez tenha sido a grande mudança no setor de brinquedos, que vai trazer um novo desafio para os nossos clientes que têm lojas físicas. Eu acho que este novo equilíbrio entre a loja física e o mercado digital, se propor numa loja física, crescer muito mais a vivência, a experiência, a experimentação do produto,
vai ser muito importante, porque se os clientes, os varejistas, não conseguirem dar um atrativo adicional para as pessoas irem à loja física, eles vão perder grande parte do faturamento ou vão ter que encontrar esse balanço entre venda online e venda física. Eu acho que este é o grande impacto para nós no setor de brinquedos. Eliane, para vocês, na área química, o que foi mais impactante? Bom, no que se refere às estratégias de comunicação, nós não tivemos grandes mudanças, porque nós estamos justamente na indústria B2B. Então, o relacionamento não é com o consumidor final, assim como o Carlos tem na Nestlé, desculpe, na Estrela. Mas o que nós precisamos mudar e já colocamos em prática? A questão das visitas. Como fazer visitas aos clientes? A indústria química tem essa necessidade das visitas serem feitas dos clientes, até para mostrar tecnicamente, né, as propriedades dos nossos produtos. Então, como é que as visitas passaram a ser feitas? Passaram a ser feitas de forma virtual, assim como nós estamos conversando hoje, a empresa passou também a fazer as visitas nos clientes de forma virtual, apresentando todos os benefícios dos nossos produtos. Não poderíamos deixar de fazer isso. E, além do mais, é muito comum no nosso setor as feiras e congressos específicos do nosso setor. Só que as feiras e congressos foram suspensos justamente em razão da pandemia. Então, passamos a fazer webinars técnicos com as nossas áreas de negócios. Tem surtido assim um efeito bastante bacana, os clientes estão se sentindo tratados e atendidos por nós em todos os momentos dessa pandemia. Então, essa não foi uma mudança tão relevante como foi a da Estrela, mas tivemos que mudar, sim, a forma de nos comunicar com o mercado. Muito interessante. Bom, a gente viu, vocês comentaram e responderam, essas mudanças do ponto de vista com o cliente, né? Internamente, né? Como é que foi o desafio da gestão e da liderança à distância para vocês? Eliane. Bom, tem sido assim muito assim produtivo esse momento que nós estamos vivendo e momento de grande satisfação. O home office para a Lanxess não é algo novo, né? Nós já tínhamos a política do home office implantada já há alguns anos. Inclusive, quando veio a greve dos caminhoneiros, foi o primeiro momento em que nós testamos o modelo de colocar todo mundo da noite para o dia em home office. E tomamos essa conduta porque nós queríamos garantir a segurança e saúde também dos nossos colaboradores naquele momento, que sequer tinham combustível, né, para ir até as nossas instalações físicas, ou não tinham condições com o transporte público também de chegar até as nossas localidades. Então, aquele momento para nós foi um grande aprendizado que era possível sim, né, ter um home office da noite para o dia. Sem dúvida estávamos equipados tecnicamente com equipamentos de informática para que isso fosse possível, mas foi um primeiro teste. De lá para cá, percebemos que poderia dar certo oferecer essa oportunidade para todo o pessoal administrativo de pelo menos uma vez por semana fazer o home office. E por que fizemos isso? Entendíamos que, ao fazer isso, estaríamos proporcionando ao nosso colaborador um maior conforto de não precisar fazer o transporte até a localidade onde nós trabalhávamos, também o maior contato com a família, né? E produtividade também, porque o colaborador em casa, ele normalmente não tem interrupções, ele consegue focar no seu trabalho. Então, já vínhamos nessa caminhada, né? Então, todo o nosso pessoal administrativo, pode parecer
em alguns casos, para os advogados que estão nos ouvindo, puxa, mas vocês colocaram todo mundo administrativo que não era de cargo de confiança. Sim, por quê? Porque para nós, confiança, né, é um valor nosso na organização. Então, nós confiamos nos nossos colaboradores de que eles estão nos seus lares, estão trabalhando de forma adequada. Então, todo mundo do administrativo tem essa possibilidade já desde do ano passado. Então, o que acontece? Como é que foi? O que nós fizemos no momento da crise? Nós colocamos o nosso pessoal administrativo e também os grupos de risco das nossas plantas, tanto de Jarinu, quanto de Porto Feliz e de São Leopoldo, em casa, para trabalhar em home office, mesmo antes da decretação, né? Mesmo antes da exigência legal de termos o isolamento. Então, foi uma decisão nossa antecipada. E por que nós fizemos isso? Porque nós percebemos a gravidade do assunto, a gravidade dessa doença, que chegava para nós de todos os meios, principalmente da matriz, dos nossos colegas da China, da França, da Espanha, né, da Itália. Então, quando a crise começou lá, nós começamos a receber inputs de fora que, para nós, no primeiro momento, nossa, é exagerado isso, né? Aqui não vai chegar aqui no Brasil, mas vamos nos preparar. Então, assim que a gente teve a exata noção de que, de fato, era algo muito grave que estava acontecendo aqui no nosso país, nós colocamos o pessoal do administrativo e dos grupos de risco das plantas de forma imediata em casa. E falamos, bom, agora nós temos que confiar, da mesma forma como nós confiamos lá atrás na greve dos caminhoneiros, em que o pessoal que trabalha conosco, o que eles fizeram? Puxa, a empresa está cuidando de mim. Então, qual a retribuição que nós recebemos? Produtividade. Na greve dos caminhoneiros, nós fomos uma das primeiras indústrias químicas a voltar à normalidade. E nós tivemos fechamento, nós tivemos tudo naquele momento. E tudo foi entregue no prazo certo, os nossos clientes foram atendidos, os nossos fornecedores nos atenderam. Mas por quê? Tinha uma gama, todos os profissionais realmente vestindo a camisa e trabalhando em conjunto, né, naquele sentimento, puxa, a empresa está fazendo algo por mim, eu vou retribuir, né? Então, o que eu posso dizer que o desafio dessa fase é que é um home office diferenciado do que aquele que nós tínhamos no passado de uma vez por semana, porque é tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, você está em casa, eu, no meu caso, tenho 3 filhos, né? Aqui em casa, de uma hora para outra, tinha o auxílio dos meus pais, que normalmente estavam por aqui para auxiliar, para levar para a escola, para trazer, me ajudando também no dia a dia. Marido trabalhando junto comigo aqui em home office, sem a possibilidade de ajuda externa, inclusive para a limpeza e organização da casa. Então, é algo muito diferenciado que a gente está vivendo. Mas é importante com que a gente sinta isso enquanto líder, porque a gente consegue entender também a dificuldade de cada um dos colaboradores que estão na sua casa. E é uma questão de realmente se organizar, no começo mais difícil, mas depois você consegue sentar e falar, puxa, tenho que fazer como eu faço na empresa. Vou organizar os horários, vou distribuir aqui atribuições para cada um e vai dar certo. E deu certo, né? Então, o que eu vejo dos nossos líderes, que eu converso de forma frequente, da mesma forma como estamos conversando hoje, é uma satisfação. Recebido nenhuma reclamação de qualquer líder da organização em dizer, olha, a minha equipe, eu sinto que a minha equipe não está produzindo, eu sinto que tem gente que não está trabalhando, eu não tenho ouvido isso. E eu acho que os líderes que estão liderando equipes de forma remota aprenderam que precisam estar ainda mais presentes nesse momento
do que no momento em que estavam fisicamente juntos. Tanto é que a quantidade de conferências telefônicas aumentaram, enfim. Por quê? A necessidade de estar junto. Mas uma coisa eu também percebi, as reuniões se tornaram mais produtivas, porque ninguém aguenta uma reunião de 3 horas, de 4 horas. Então, os profissionais precisam ser mais objetivos, mas mais objetivos também sem perder a empatia, né, com o colega que está lá, com uma criança no colo, com uma situação doméstica. Então, eu vejo, de fato, uma evolução na liderança e falo um pouco mais. Tenho percebido em outras entidades da qual eu participo que, normalmente, as reuniões que antes não tinham tantos participantes, hoje em dia as reuniões virtuais têm mais participantes, mais adesão, porque você não tem a necessidade do transporte. E vejo também a maior participação das pessoas, porque no passado algumas pessoas se retraíam ao fazer um comentário ou outro numa reunião, e hoje isso não existe mais. Hoje tem o chat, todo mundo pode colocar a sua pergunta, então a participação acaba sendo maior. Então, eu acredito que o futuro aí da liderança é algo misto, nem totalmente 100% home office, nem totalmente no escritório, mas acho que o mix é positivo, até para garantir o bem-estar do colaborador e garantir também a continuidade da operação da empresa. Eu vejo dessa forma. Muito bem. Maravilha. E para Uma você? aula. Imagina. E para você, Carlos, qual o desafio da gestão e liderança adiante nesses tempos de crise? Então, Gleidson, no nosso caso, como eu falei, as 3 fábricas estão funcionando normalmente, inclusive com a parte administrativa, né? O home office a gente fez aqui na área, no escritório de São Paulo, onde nós temos praticamente só as áreas de marketing e a área comercial. A área comercial, grande parte dela está no campo para visitar clientes. Na medida que os clientes começam a abrir, começa o processo de visita com todos os cuidados, com todas as recomendações. É um pouco o que a Eliane falou, eu acho que a gente aprendeu a vencer distâncias, né? Nós, por exemplo, que tínhamos reuniões de diretoria mensais, começamos, num primeiro momento, fazer semanal, dentro do conceito de um comitê de crise, e depois vimos que era muito mais eficiente a gente manter essas reuniões semanais, lembrando que parte dos diretores está no interior de São Paulo, em Itapira, na fábrica, e parte aqui em São Paulo. E que a gente pode manter essas reuniões semanais, a gente acaba tendo reuniões muito mais curtas, mais focadas, porque elas são mais frequentes, tá certo? E sem problema de quem vai. Esse mês vai o pessoal de São Paulo para a fábrica, o pessoal da fábrica para cá. Da mesma forma que a nossa área de marketing, que é quem basicamente está aqui em home office, ganhou a oportunidade de fazer reuniões com a nossa área de engenharia, que fica na fábrica, com muito mais frequência, porque antes também eram reuniões ou quinzenais ou mensais, e um pessoal, primeiro ia um grupo de jogos, depois o pessoal de bonecas, depois... Agora não, agora você pode marcar com uma videoconferência e você agiliza muito mais este processo de desenvolvimento, porque ganhamos todo esse tempo de deslocamento de São Paulo até a fábrica, 2h30 no mínimo, mais 2h30 para voltar. Você veja que isso pode ser colocado em termos de produtividade. Então, com certeza, este novo modelo de integração escritório, fábrica e fábricas vai mudar. A gente vai estar, a partir de agora, para sempre, utilizando esse meio digital. Acho que vai dar muito ganho de produtividade, velocidade, principalmente. E acho também que, como a Eliane falou, o futuro nós não temos nenhuma expectativa de deixar as pessoas de São Paulo 100% em home office, porque não são todas as pessoas que acabam tendo a possibilidade de ter uma boa conexão de internet, não são todas as pessoas que têm uma área física que possam estar trabalhando, e muitos dos nossos
funcionários às vezes estão no mesmo ambiente e o pai está trabalhando lá também, e a mãe também está trabalhando. Então, eu acho que esse balanço entre a gente conseguir dar mais flexibilidade, olhando sempre a qualidade de vida do funcionário, mas ter também o contato físico, porque eu acho que é importante, né? Aquelas pessoas que estão há 60, 90 dias praticamente sem sair de casa, essas pessoas também sentem a necessidade de encontrar os colegas, de almoçar, falar de outras coisas, quer dizer, sair de casa também é saudável, né? Encontrar os colegas de trabalho também é saudável. Então, o que nós vamos fazer é procurar esse balanceamento. Vai ser um dia, 2 dias, até a gente encontrar um misto, mas com certeza não vai ser mais o modelo antigo, para talvez a alegria dos advogados trabalhistas que possam estar nos escutando, porque vai dar um monte de confusão, porque esse país, tudo que é novo, sempre vem um monte de confusão, mas como a Eliane falou, mesmo dando confusão, eu acho que primeiro vamos pensar nos colaboradores, na produtividade, depois a gente resolve a parte aí com a Justiça do Trabalho. E fazendo uma análise retrospectivamente, né, do que já passou, né, o que vocês analisam que deixaram de fazer ou que fizeram por um jeito diferente? Carlos. Se eu começar, vai até às 10 da noite. Não, estou brincando. Eu acho que o governo fez coisas muito importantes, mas, surpreendentemente, a meu ver, e eu digo surpreendentemente, porque eu tinha na equipe econômica desse governo, talvez o ponto alto, né? Mas, surpreendentemente, eu senti uma carência de apoio do governo com programas efetivos, não de anúncio. Uma coisa é você ir para a televisão falar que está liberando verba do BNDES para pequeno, média e micro, pequena empresa. Depois você vai para a televisão e fala, agora nós vamos atender as médias. E, no fundo, este dinheiro chegou, e se chegou muito pouco, com muita dificuldade, porque eu acho que, num primeiro momento, o governo deixou de conversar com o sistema financeiro, e como o governo não opera direto com as empresas, ele precisa do sistema financeiro, ele precisa dos bancos. Então, isto, para mim, foi uma falha, está sendo ainda uma falha, e que leva a um risco muito grande de você aumentar o desemprego. Porque uma coisa, não adianta você dizer, no dia X acabou a pandemia. Nós não sabemos quando vai acabar. Nós não sabemos como que o consumo vai voltar. Nós não sabemos a velocidade que nós vamos conseguir gerar emprego. Então, eu acho que a falta desses modelos de irrigação de recursos para capital de giro, manutenção de emprego, com compromisso. Você quer essa linha? Eu te dou, mas você vai manter emprego por X tempo. Acho que isso é uma troca, né? Acho que isso até agora está falhando. O governo agora está anunciando o Fundo Garantidor, que é um novo programa do BNDES para as pequenas empresas, mas até agora tem 4 ou 5 bancos que foram credenciados. É muito pouco para as milhares, centenas de milhares de empresas que precisam desse recurso. Então, acho que isto falhou. Acho que os governos estaduais falharam, e muito, né? É claro que o governo estadual também, como as empresas, tem a necessidade de recursos, a grande maioria é quebrada, mas não ter uma flexibilização de prazo de pagamento, sabendo que a atividade empresarial está reduzida a 20%, 30%, é uma falta de sensibilidade muito grande, que leva ao quê? A um risco de inadimplência, que leva depois a uma enxurrada de discussões judiciais sobre dívida tributária. Então, acho que não só os governos estaduais, mas o governo federal, no tema de prazo, alongar prazo para pagar os tributos, foi uma falha muito grande, e não sinto de nenhum governo estadual nem do governo federal nada nessa linha. Acho que ficou muito claro também para nós do setor privado que nós somos cidadãos nesse país
de segunda linha, porque, no nosso caso, a gente pode mexer no salário e na jornada de trabalho, mas no funcionarismo público, não. Então, é o seguinte, por que o governo estadual precisa de dinheiro? Ele precisa de dinheiro para pagar o custeio. Ele não está fazendo obra, né? Ele não está deixando de dar dinheiro para nós para construir mais isso, ou mais uma linha de metrô, mas ele está pagando o custeio porque, né, enfim, o Supremo entende que não se pode mexer no programa de jornada de trabalho e remuneração do funcionário público. Então, esse equilíbrio o país tem que encontrar, porque a conta está ficando muito na atividade privada e muito pouco na atividade pública. Acho que é uma falta muito grande. E, para terminar, senão falei que ia ficar até as 10 da noite, acho que está faltando, né, uma equalização do passivo fiscal que está se gerando nesses momentos muito difíceis, né? Então, o governo fez uma transação excepcional, eu não sei os nomes direito, ela fez a transação excepcional, que ninguém praticamente aderiu, depois ele está fazendo uma extraordinária, e eu não sei se veio primeiro a extraordinária ou a excepcional, não sei, podiam pôr nomes um pouco mais diferentes para ajudar a gente. Mas, de novo, sem um olhar para a realidade. Então, você quer flexibilizar para que as empresas possam se equacionar do seu passivo, porque equacionando o passivo você pode ir buscar um recurso direto no BNDES, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. Se você tem um passivo tributário, você não consegue, você não tem uma CND, se bem que agora estão esticando a permissão sem CND, só que não opera. Mas, enfim, acho que falta um programa real de ajuda neste momento para que as empresas consigam equacionar o seu passivo tributário e, com isso, conseguir ter acesso a mais linhas de crédito para manter emprego, manter atividade, estar mais forte para quando tudo isso terminar. Ok, obrigado, Carlos. Chega, agora para a Eliane, que senão... E você, Eliane? Qual a sua análise? Obrigada, Carlos. Bom, eu vou na mesma linha que o Carlos mencionou. A nossa expectativa é que o governo estadual, em especial aqui de São Paulo, onde nós temos as nossas fábricas, viesse a possibilitar a postergação dos tributos, o pagamento dos tributos estaduais, em especial o ICMS. Isso ajudaria bastante no nosso fluxo de caixa e ajudaria, inclusive, também nessa postergação quando nós fazemos a compra de produtos importados que vão na nossa fabricação, né? São matéria-prima ou insumos. Por quê? A gente paga o ICMS no momento do desembaraço e a gente só vai conseguir recuperar esse fluxo no prazo de 60 a 90 dias depois da fabricação e da venda. Então, se houvesse essa postergação do ICMS, isso nos daria um alívio considerável. E a gente esperava também um convênio entre governo estadual e federal, com o objetivo de postergar também pagamentos ou isentar pagamentos do IPI, Imposto de Importação. Isso aconteceu, mas aconteceu apenas para produtos muito específicos para a Covid, mas não aconteceu para outras searas. E, infelizmente, é uma pena que isso não tenha acontecido, porque, como o Carlos bem falou, estamos todos aqui buscando sobreviver, né? Então, precisamos desse respiro para melhorar o nosso fluxo de caixa das nossas empresas. Então, eu vejo dessa forma, eu vou na mesma linha que o Carlos, concordo integralmente com você, Carlos, que faltou realmente uma participação aí mais ativa dos governos estaduais. Lógico que eles precisam negociar com o governo federal, mas é algo que as empresas têm sentido. E nós também sentimos. Posso só mais dois, porque eu acho que eu não posso perder essa oportunidade, né? Porque nós temos mais de 11 milhões de desempregados e não é de agora, já vem de praticamente 2, 3 anos. Não faz sentido o governo não aproveitar e desonerar a folha. O Brasil é o único país do mundo onde você paga imposto para gerar emprego.
Esse é o maior incentivo à informalidade, à perda de competitividade, né? E aí, eu queria dizer que o nosso setor, especificamente, tem apoiado muito as ideias que tinham nascido com o ex-secretário Marco Sintra e o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes agora volta ao tema. A gente gostaria muito de trocar a desoneração da folha por uma pequena alíquota sobre transação financeira, tá certo? Especialmente na área comercial, tá? Podemos isentar os bancos disso, porque este é o melhor caminho para a Receita Federal identificar a sonegação e a informalidade que tanto tira competitividade e tanto tira riqueza do país. Desculpa ter me alongado. Nada que é isso, Carlos. Ótimo. Bom, eu vou aqui fazer a nossa última pergunta para que possamos passar para as perguntas dos nossos convidados, né, que estão nos assistindo. Então, eu queria ouvir de vocês como vê o Brasil e suas empresas pós-crise, né? Como será essa retomada nesse novo mercado, se há um novo mercado ou um novo normal, como se fala, né? Eliane, você quer começar? Posso começar sim. Eu fiz uma cola aqui para mim, porque fiquei pensando aqui justamente nesse assunto para vir conversar com vocês e ver realmente quais os ensinamentos que essa crise nos trouxe para que a gente possa realmente reagir e pensar no novo mercado. E para mim, o que ficou é o seguinte, como eu mencionei, né? Apesar de toda essa tristeza que a Covid gerou, de todo o luto das famílias, vieram vários ensinamentos, né? E esses ensinamentos podem acelerar a mudança, podem acelerar o futuro. E para mim, pessoalmente, o primeiro ensinamento que, enfim, no passado não pensávamos tanto é: somos todos vulneráveis. E a prioridade número 1 tem que ser saúde. Para mim ficou muito claro, e a gente falava já ano passado, olha, já existem entre nós aqui as pessoas desse século que vão viver de 100 a 150 anos, né? Porque temos toda a tecnologia, né? A medicina evoluiu e tudo mais, mas recebemos esse vírus e da noite para o dia muita gente faleceu. Então, primeiro ensinamento para mim, somos vulneráveis e prioridade número 1 tem que ser saúde. Segundo ensinamento, humildade, empatia e solidariedade são os valores necessários para que nós possamos sair dessa crise. Humildade, para sabermos que somos vulneráveis, reconhecermos isso. Empatia, para sentirmos a dor do outro, né, e nos colocarmos na posição do outro. E a solidariedade, para a gente buscar uma solução conjunta para essa dor. O terceiro ensinamento, para mim, é que a saída dessa crise depende muito mais do conhecimento tecnológico e científico do que qualquer outra área do conhecimento. Para mim, vão sair dessa crise, em primeiro lugar, os países, né, que se dedicarem à pesquisa, desenvolvimento e conseguirem controlar a contaminação dessa doença que é terrível e que está devastando o mundo. O Brasil, ele tem profissionais competentes nessa área, que muitas vezes acabam migrando para outros países. Nós precisamos ter a capacidade de reter e de motivar esses profissionais aqui no nosso país. Quarto, conhecimento. Com a união de propósitos e um compliance robusto, governo e empresa pode contribuir muito para a recuperação da economia e das condições sociais do nosso país. Eu coloco o friso, né, um compliance robusto, porque, como eu mencionei, muitas empresas fizeram doações, muitas empresas se uniram com o objetivo de trazer uma solução imediata para um problema muito grave que nós tínhamos,
mas é muito importante o compliance, que as empresas façam o que é certo. Então, é muito importante esse controle que nós tivemos até então da corrupção no nosso país, porque esse pode ser também um encargo muito grande. Então, acredito de fato que iniciativa privada e governo podem se unir, somente precisam ter o compliance bem alinhado e na cabeça e fazer o que tem que ser feito da forma correta. Quinto ensinamento para mim, que tenho três crianças em casa, nesse momento aqui de pandemia. A educação online se mostrou possível no nosso país, ainda que necessite de ajustes, em especial nas escolas públicas. Mas o que aconteceu, o que aconteceria dentro de anos, né, se mostrou possível. Então, eu acho que a gente pode trazer um conhecimento maior, um acesso maior da educação para todos os nossos cidadãos. Então, vale a pena realmente um país que investe na educação, ele traz bons profissionais, ele tem excelentes talentos. Sexto ensinamento. Fiquei pensativa aqui para ver tudo que a pandemia tinha me trazido como conhecimento. A digitalização é um caminho sem volta. As organizações que não embarcarem nessa jornada vão morrer na praia. Isso foi percebido e aceito rapidamente pelos mais diversos setores da sociedade, inclusive os mais conservadores. Justiça, educação, né? Inclusive cartórios. Então, é algo que não tem como dizer, não, eu sempre fazia dessa forma, eu gosto de fazer com papel, carimbar. Não, a gente tem que ter a mente aberta e seguir em frente. Sétimo, home office. Na seara da digitalização, veio o nosso home office integral, atendendo todas as nossas necessidades corporativas e pessoais. O resultado, pessoal, minha visão, mais qualidade de vida, menos custos de manutenção de infraestrutura e mais produtividade, né? E mais satisfação do colaborador. Ainda nós estamos analisando o futuro do trabalho na Lanxess, mas já temos uma certeza. Pelo menos alguns dias da semana, o pessoal do administrativo permanecerá em home office, por todas as circunstâncias e todos os benefícios que eu comentei com vocês. Agora, a pergunta que você fez é a pergunta de milhões de dólares, né? Como vai ser, né? O que eu entendo? Com base nesses ensinamentos e toda essa movimentação que ocorreu nos últimos meses, eu acredito que o Brasil tem plenas condições de se reinventar e de acelerar seu desenvolvimento econômico e social, se fizer as suas reformas estruturantes, né? Nós já fizemos a reforma da Previdência, a gente não pode esquecer, ainda temos pela frente a reforma tributária, que é importantíssima, como o próprio Carlos mencionou, a reforma administrativa e a reforma política. E, além disso, o Brasil precisa também se dedicar ao desenvolvimento da educação, da ciência e tecnologia, e aí eu compartilho do mesmo entendimento do Carlos. É necessário, sim, a gente ter centros de pesquisa e desenvolvimento aqui no país, e é necessário a gente não ficar tão dependente do fornecimento das empresas do Oriente. Então, vai ser necessário um novo olhar de toda a sociedade e verificação do que faz sentido ter aqui um polo industrial aqui no nosso país, né? Então, eu assim, posso falar com muito orgulho, nós temos aqui profissionais na nossa organização que se dedicam muito ao estudo da ciência, da tecnologia, buscam sempre trazer uma inovação para o cliente, e tem muito conhecimento que sai aqui do Brasil e que acaba sendo atraído pela Alemanha. A Alemanha quer muitos dos nossos profissionais aqui do Brasil para irem para lá. Por quê?
são profissionais competentes, são profissionais criativos, muito ligados à inovação. Nós emprestamos um pouco para lá, mas a gente sempre busca trazer de volta, né? Porque eu sempre falo, precisamos do conhecimento aqui também. Sem dúvida, precisamos desenvolver a carreira dos nossos profissionais, mas é muito importante que o nosso país tenha a qualidade dos profissionais que nós temos aqui na nossa organização e que tenho certeza que temos em diversas organizações, inclusive aí na Nestlé. Então, acho que vem um novo olhar, e é um novo olhar que não está sendo feito apenas pelas empresas. O governo também já está de olho nisso, e eu acredito que vamos aguardar, né, que tenhamos alguns incentivos para trazer um pouco mais da indústria, que, infelizmente, aqui no nosso país, são poucas que existem há anos, assim como a Estrela. Então, eu vejo dessa forma, espero que esteja correto e que daqui a alguns anos a gente esteja num novo patamar. Esse é o meu desejo. Ok, Eliane, muito obrigado. Espero que você continue repatriando os nossos talentos. Só empreste, tá? Não deixe por lá, não. Exatamente. E você? Como é que vocês aí na Estrela veem isso? O que a gente vê é uma esperança, né, do que a Eliana falou, que o país, tendo atravessado momentos tão difíceis, consiga se unir em prol da modernidade, em prol da leveza da administração pública, realizando as reformas que a Eliana falou, porque sem essas reformas a gente não vai conseguir atingir um novo patamar de competitividade, produtividade e bem-estar social. Acho que o nosso grande desafio é conseguir mudar esse modelo político, porque, infelizmente, é uma marra para qualquer grande projeto de modernização, de reformas e de estruturação, e torcer para que a gente, como dizem os economistas, consiga ter uma saída em V, que a gente consiga retomar a atividade econômica o mais rápido possível, que a gente consiga reduzir significativamente o número de desempregados e até de pessoas informais, que agora acho que o país começa a ter uma certeza do volume de cidadãos que ficam à mercê aí de um trabalho informal, para que a gente possa ter um país melhor. O resto vem com naturalidade, né? Na medida que você torne o país mais competitivo, você vai ter uma indústria mais competitiva, vai ter custos mais baixos, vai ter preço mais baixo, vai vender mais, isso você vai gerando mais empregos e assim por diante. Então, nós precisamos encontrar um caminho de um ciclo positivo, que eu acho que a gente não consegue se a gente não fizer todas as reformas que a Eliane falou. Então, torcer para que a sensibilidade dos nossos governantes tenha ficado um pouco mais aguçada depois de tanto sofrimento que o país está atravessando. Joia, obrigado, Carlos. Bom, nós temos aqui várias perguntas dos nossos participantes e por conta do tempo eu recebi aqui algumas da Larissa e vou tentar pensar. Peço já desculpas antecipadamente aos participantes pela impossibilidade de repassar todas, mas fiz aqui a tentativa de, dentro das perguntas que foram abordadas, pegar os principais temas que estão nelas, né? Fazendo aí uma junção. Então, uma primeira pergunta, e que eu acho que foi até tocada pelo Carlos, esse tema, se faz a pandemia nos trouxe um olhar diferente quanto à dependência de fornecedores da China. Vocês acreditam que o Brasil possa fabricar as matérias-primas? Né? E aqui eu acrescento, não só possa fabricar, mas se não pode fabricar, alguma alternativa para quebrar essa concentração lá no Oriente? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês do setor de brinquedos, né? Eu posso garantir para vocês que não existe fábrica na China que seja mais moderna ou mais competitiva do que uma fábrica de brinquedos aqui no Brasil. Aonde está a competitividade chinesa?
está nas variáveis macroeconômicas. Primeiro, tem um fator câmbio, que a moeda chinesa é significativamente e artificialmente desvalorizada frente ao dólar, o que faz com que o produto dele, quando transformado em dólar, fique significativamente mais barato do que qualquer outro país do mundo. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse produto não paga nem o plástico que tem nele. Esse é um fator. Segundo fator é o fator mão de obra, tá certo? Como eu falei antes, você tem aqui no Brasil uma carga tributária na produção que tira a competitividade em relação aos produtos que vêm de fora, né? Então, e uma terceira, que até o ano passado existia, agora deixou de existir, que era o custo financeiro, né? Na China, você fabrica o seu produto financiando a 3% ao ano. Agora o Brasil vai começar a viver essa experiência. Então, vocês vejam que o que dá competitividade para o brinquedo chinês em relação ao brasileiro são variáveis macroeconômicas. Não é uma máquina mais moderna que ele tem, ou um processo produtivo, ou uma criatividade. Então, na medida que houver uma possibilidade de um programa de desenvolvimento industrial, o Brasil tem condições de aumentar significativamente em todas as áreas a sua produção industrial. E outra coisa, matéria-prima, na grande maioria, estão aqui. O problema do Brasil é esse, a gente exporta matéria-prima para importar produto industrializado, né? E, bem rapidamente, queria dar o exemplo, por exemplo, do agronegócio. Por que o agronegócio é brilhante no Brasil e sustenta esse país por tantos anos? Porque lá atrás, há 30, 40 anos, alguém criou um programa de desenvolvimento, uma garantia de preço mínimo, um conforto para o produtor que ele podia produzir, porque independente do mercado externo ele receberia. Foram feitas inúmeros avanços no desenvolvimento tecnológico do grão, o que plantar, em que solo, como mexer no solo, e o resultado está aqui, né? Então, não é só porque a agricultura reúne as melhores cabeças de gestores, que é por isso que ela dá certo aqui. É porque lá atrás existe um programa de desenvolvimento desse setor, que vai com tecnologia, com pesquisa, com apoio, garantia de preço mínimo, com financiamento, tá certo? E olha onde chegou. E digo mais, se tivesse um mínimo de infraestrutura nesse país para escoar essa produção, o Brasil já estaria exportando 3 vezes mais do que exporta. Então, acho que a competitividade da indústria brasileira depende das reformas que nós estamos falando. Desonerar custo da produção e ter um programa de desenvolvimento. O resto, a gente é muito competitivo. Excelente, Carlos. E você, Eliane? Eu concordo integralmente com o que o Carlos mencionou. E, assim, posso dizer que o setor químico teria condições, sim, de produzir aqui no Brasil mais do que produz. Sem dúvida, precisamos de alguns, não vou dizer incentivos, mas incentivos da forma como o Carlos mencionou, de realmente ter um programa de industrialização aqui no nosso país. Porque a desindustrialização aqui do nosso país aconteceu mais ou menos há 20, 30 anos, quando as indústrias realmente acabaram saindo daqui, isso eu falo especificamente no setor químico, que é onde eu mais atuo, e passaram a ter as suas produções muito voltadas para a China. Mas um dado importante que eu acho que é bacana dividir aqui com todos vocês é que nós tivemos recentemente uma nova planta aqui no Brasil, inaugurada, a nossa planta de uretanos, poliuretanos, e nós concorremos justamente com a nossa Lanxess na China, né? Então, foi um momento assim que nós tivemos assim muito de perto, puxa, a fábrica fica na China ou fica no Brasil? Então, foi uma dificuldade, como o Carlos falou, realmente de entender os indicadores chineses para conseguir fazer uma linha de argumentação e demonstrar que era aqui que nós deveríamos ter a nossa planta. Então, felizmente, conseguimos convencer
mas foi um trabalho árduo de várias equipes da organização. Então, nós tínhamos o pessoal da área fiscal, nós tínhamos o pessoal da área jurídica, o pessoal da área comercial, enfim, todo mundo da organização trabalhando num projeto para demonstrar que nós éramos competitivos e que a planta deveria ficar aqui no Brasil e não fora. Mas, olha, não foi simples. Que coisa boa, hein? É uma boa notícia. Mas eu vou fazer aqui a última pergunta escolhida para que a gente possa encerrar. E seria: qual o feeling de vocês com relação ao trabalho para alavancar a economia com as vendas pós-pandemia? Principalmente com a crise política no Brasil, que fortalece ainda mais a crise para nós. Se você me permitir, eu gostaria de só pedir para você repetir, porque deu algumas falhas aqui, não então consegui ouvir. Ok, Eliane. Qual o feeling de vocês com relação ao trabalho para alavancar a economia com as vendas pós-pandemia, principalmente com a crise política no Brasil, que fortalece ainda mais a crise para nós, nossa empresa, né? Uma pergunta bem delicada, a questão política, nós não costumamos comentar muito a questão política, mas, enfim, vou te falar o que podemos aqui dividir, né? Sem dúvida, a questão política do Brasil é delicada, né? Em razão de todos os recentes acontecimentos, mas a nossa percepção é que existe muita gente do poder executivo e do poder legislativo, né, com uma vontade muito grande de fazer o Brasil evoluir na questão econômica. Então, entendo que temos que justamente fortalecer, né, esse diálogo com o governo, no sentido de termos um melhor resultado na nossa economia. Não é algo simples, é algo bastante trabalhoso, mas existe uma boa vontade, o que a gente percebeu com a aprovação da norma da Previdência, e existe também uma força-tarefa bastante grande para que as outras reformas também venham. Sem dúvida, é um desafio, a gente não consegue prometer nada, né, para ninguém, falar, olha, a economia vai deslanchar, mas temos que acreditar aí que o Brasil tem todas as condições de ser competitivo, precisa, sem dúvida, de um olhar mais atento dos nossos governantes naquilo que é possível desburocratizar e naquilo que é possível incentivar, né? Enfim, temos um desafio enorme, a quantidade de desempregados, como foi bem lembrado pelo Carlos, é enorme, e quanto mais o desemprego aumenta, acaba havendo menor consumo, e consumo em todas as searas, né? Então, o desafio é enorme, mas é possível de ser superado, desde que haja a união aí legítima, né, de vontades com o objetivo de resolver a nossa situação econômica. E Carlos? A minha percepção é um pouco o que eu já falei. Eu acho que a gente conseguiria dar uma alavancada significativa na geração de empregos, aumento das vendas, geração de emprego, se a gente conseguisse um consenso para a realização das reformas no país, né? As reformas são um entrave muito grande para o desenvolvimento. Acho que, na medida que a gente relembrar quando foi aprovada a reforma da Previdência, o volume significativo de investimentos novos estrangeiros que vieram para o Brasil, porque começava a dar um perfil de um país que queria se modernizar, ser competitivo. Então, acho que depende de nós, como a Eliane falou, de um consenso, de um acordo entre o executivo e o legislativo para que se consiga priorizar as reformas e que, quando elas vierem, com certeza, esse país tem tudo para atingir um nível de prosperidade muito grande, muito grande. Agora, sem as reformas, acho que a gente vai, talvez, perder mais uma década. Obrigado, Carlos. Eu não tenho dúvida que nós tivemos aqui um evento riquíssimo.
né? Estivemos aqui na presença de 2 grandes líderes, isso fica muito claro para a gente, né? Então, meu muito obrigado, para mim foi uma tarde enriquecedora, né? Então, meu muito obrigado a você, Carlos, muito obrigado a você, Eliane. Quero também agradecer aí todos os nossos participantes e passo a palavra, devolvo a palavra aqui ao nosso presidente Ricardo para que possa fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Gleidson. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ceilão, pelo apoio. E a vocês, Eliane e Carlos, só agradecer essa aula que nós tivemos. Vocês, apesar de ramos de atividade completamente distintos, mostraram pensamentos convergentes e otimismo, que é o que a gente precisa. Então, eu vou tirar de cada um de vocês o que me chamou a atenção. O Carlos falou, temos que crescer o país com produção, ou seja, não com aplicação, não com dividendos, não com renda. É produção, e aí temos emprego. E uma coisa que me chama muita atenção, e a gente tem visto mais ainda, que você, Eliane, falou, a questão de líder e chefe. A gente acha que tem muito chefe, mas temos poucos líderes, assim como você e com o Carlos, que eu acho que tem que ser seguidos. Então, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a aceitação do convite mais uma vez, e com certeza vamos estar juntos muito em breve. Muito obrigado. Obrigado a vocês e a todos que nos seguiram. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau.